Bom dia, amigos sombrios. Ayrton Senna foi e é considerado por muitos de seus fãs como um autêntico super-herói das pistas. Estará sempre na galeria dos melhores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos e para muitos é considerado a maior personalidade brasileira de todos os tempos, superando o Rei Pelé. Mas Senna também será recordado por bastante fatos controversos. O Universo Sombrio traz para você as 10 principais polêmicas que envolveram a carreira do tricampeão Ayrton Senna. Vamos lá. Polêmica 1. O próximo será você, Hélio de Ângelis, companheiro e antagonista na Lotus. Após uma temporada impressionante na pequena Toleman, Ayrton Senna assumiu um dos carros da Lotus na temporada de 85 da F1 e logo se firmou como principal piloto da equipe. Quem não gostou da ascensão do brasileiro foi o italiano Hélio de Ângelis, companheiro de time de Senna e na Lotus desde 80. Frustrado por não ser tratado como líder da escuderia, apesar do contrato que previa a partilha do estatuto de primeiro piloto, De Angelis foi para a Brabham em 86, onde morreu após um acidente ao testar o carro no circuito Paul Ricard, na França. A F1 ficaria 8 anos sem mortes nas pistas, que só voltariam a acontecer em 94, no fim de semana, que Roland Ratzenberger e Ayrton Senna se acidentaram em Imola. Polêmica 2. A batida proposital que confirmou o bicampeonato. No auge da rivalidade entre Senna e Prost, 2 momentos foram especialmente marcantes e muito polêmicos. O primeiro deles decidiu o título mundial em favor do professor no GP do Japão de 89, quando este fechou a porta para Senna na entrada da chicane, evitando ser ultrapassado pelo brasileiro. Prost abandonou, enquanto Senna conseguiu voltar à prova, mas teve seu carro empurrado pelos fiscais de pista e cortou a chicane. Senna fez uma incrível recuperação nas voltas finais em Suzuka. Voltou, ultrapassou Alessandro Nannini, da Benetton, e partiu para uma vitória redentora. Mas antes de subir ao pódio, o brasileiro foi desclassificado pela direção de prova, que declarou o italiano vencedor. E Prost, com o resultado, era declarado tricampeão do mundo. A vendetta veio no ano seguinte, com Senna reinando na McLaren e Prost como piloto da Ferrari. A primeira fila ficou com os 2 arquirrivais, com o brasileiro partindo da pole position. Senna, contudo, tinha severas críticas quanto ao lado destinado às posições ímpares, que era mais sujo e, portanto, pior para tracionar na largada. If he had not closed the door, nothing would have happened and we would have continued racing, but unfortunately he closed the door and I could not avoid the contact. Assim, e ainda com as lembranças de 89 na mente, Ayrton era claro. Não havia a menor possibilidade de deixar Prost ultrapassá-lo na largada. E assim aconteceu. Prost largou melhor que Senna e chegou a tomar a frente, mas foi acertado pela McLaren do brasileiro em alta velocidade. Os 2 bateram e foram parar na caixa de brita da curva 1 do circuito japonês. A batalha entre os 2 extrapolava qualquer limite ético e físico, com a integridade dos pilotos sendo colocado em risco. Por sorte, ninguém se feriu. Naquele momento, Senna conquistava o bicampeonato. Em declarações à imprensa britânica 20 anos depois da morte de Senna, Ron Dennis, chefe do brasileiro na McLaren, lembrou com tristeza daquele momento. Ele voltou para os pits e eu falei, estou decepcionado com você. Ele entendeu. Não precisei dizer mais nada. Foi um dos seus raros momentos de fraqueza. Não acho que ele ficou orgulhoso daquilo, mas foi a gota d'água quando o pole position foi colocado do lado errado da pista, disse o dirigente britânico. Ele falou que não havia maneira de Prost terminar a primeira curva na liderança. Se eu chegar na primeira curva, ele estiver primeiro e eu não conseguir passar, não vou sair dele. Não foi um grande momento, descreveu Dennis. Polêmica 3. A briga com Michael Schumacher.
Senna já estava consagrado como tricampeão, enquanto Michael Schumacher fazia sua primeira temporada completa na Fórmula 1. O brasileiro se mostrava impressionado com o talento do jovem alemão, que chegou chegando e teve em 92 um ano melhor que Senna no conjunto da obra. A impetuosidade de Schumacher o levava a cometer erros, como no GP da França daquele ano. Na primeira volta, Michael perdeu o ponto da freada da sua Benetton e acertou o carro de Senna no hairpin, tirando o brasileiro da corrida. Durante o tempo de interrupção da corrida voltas depois, Ayrton foi tirar satisfação com o alemão. Mas diante das câmeras, não passou disso. Foi em outro episódio, no mesmo ano, em que o tricampeão de fato ficou perto de agredir Schumacher. O ocorrido foi durante um teste realizado em Hockenheim. Senna, já mordido pelas manobras do alemão corridas atrás, se irritou porque julgou ter sido bloqueado pelo piloto da Benetton e partiu para os boxes da equipe anglo-italiana para discutir com Michael. Segundo relatos, Senna só não agrediu Schumacher porque a turma do Deixa Disso apaziguou os ânimos. Schumacher foi o último grande rival de Senna. Polêmica 4. O famoso veto a Derek Warwick na Lotus. Na mesma época em que Ayrton Senna despontava com sua carreira na F1, passando a ter grande destaque a partir de 85, ano da conquista das suas primeiras vitórias, um prodígio britânico começava a chamar a atenção: Derek Warwick. O piloto correu pela Renault no fim do primeiro ciclo da escuderia francesa, entre 84 e 85, faturando 4 pódios. A performance de Warwick atraiu a Lotus, uma das mais fortes equipes do meio dos anos 80, e que contava com os motores da Renault. Assim, o piloto fechou acordo com a escuderia para a temporada 86. Mas Derek não chegou a pilotar para a Lotus. Tudo por conta do veto de Ayrton Senna. O episódio, um dos mais polêmicos da carreira de Senna, foi relembrado por Warwick em uma coluna escrita pelo piloto à revista britânica Autosport. Assinei com a Lotus no fim de 85 para 86 para pilotar junto a Senna e nos mesmos termos. Senna decidiu que eu era uma ameaça e trabalhou com os patrocinadores para romper meu contrato. Cheguei à Lotus e me disseram que não iam assinar sua parte no contrato e que Senna tinha pressionado os patrocinadores, de modo que não podiam ir contra isso, escreveu. De modo que fiquei sem um cockpit, porque nesse momento todos estavam ocupados. Para ser sincero, quando olho para trás me dou conta de que a decisão de Senna e da Lotus estagnou minha carreira, lamentou. Warwick só voltou à F1 na sexta corrida de 86, depois de ter fechado o contrato com a Brabham. Mas o projeto foi um fracasso e Warwick jamais pontuou. No ano seguinte, foi para a Arrows, onde ficou até 89. Nunca me recuperei realmente em termos de voltar a estar em uma equipe de ponta, ainda que a Arrows em 89 tenha sido brilhante e definitivamente tenhamos lutado acima das nossas possibilidades. Houve definitivamente chances de vencer, mas o pit stop no Brasil e a quebra de motor no Canadá acabaram com elas. Acrescentou o ex-piloto, que curiosamente conseguiu correr pela Lotus, mas apenas em 90, quando a equipe já havia entrado na fase decadente da sua história. Polêmica 5. A Guerra Fria entre Senna e Piquet. Ayrton Senna e Nelson Piquet jamais chegaram a ser rivais propriamente ditos dentro das pistas, já que eram de gerações um tanto distintas. Ayrton estava chegando à F1 no momento em que Piquet era o bicampeão mundial. E um ano depois de Nelson chegar ao tri, o paulista iniciava uma história de 3 títulos mundiais com a McLaren. Fora das pistas, os dois pilotos rivalizavam em termos de atenção de mídia e dos fãs, gerando a rivalidade entre os senistas e os piquetistas, rivalidade que foi incendiada no começo de 88. Senna havia sumido por algumas semanas antes de estrear para valer com a McLaren. Na chegada a Jacarepaguá,
palco da prova inaugural daquela temporada, Ayrton deu uma entrevista ao jornalista Sérgio Rodrigues, do Jornal da Tarde, e aproveitou para dar uma alfinetada daquelas no rival. O piloto alegou que sumiu para que Piquet, tricampeão do mundo, pudesse aparecer. A frase de Senna foi parar na manchete do consagrado Jornal Carioca e enfureceu Piquet, que apelou e disse ao jornalista Eloer Maciel que Ayrton havia sumido para não ter de explicar por que não gostava de mulher. A guerra estava declarada. O clima sempre foi de provocação entre ambos, novamente em momentos bem distintos. Senna chegava ao auge da carreira com a conquista dos seus títulos, o último dos 3 alcançado no mesmo ano da despedida de Piquet da categoria. Os dois jamais foram próximos, com algumas provocações da parte de Nelson, acontecendo mesmo depois da morte de Senna. Polêmica 6. Quebra de pacto com Prost. Ayrton Senna propôs um acordo ao companheiro de McLaren, Alain Prost, para evitar que problemas nas largadas pudessem prejudicar a equipe. Era um tratado de não agressão, no qual um não ultrapassa o outro na primeira curva após a largada. E esse acordo começaria a valer a partir da corrida seguinte, o GP de San Marino, em abril. Senna e Prost, como já era esperado, dominaram os treinos e garantiram a primeira fila do GP de San Marino, com o brasileiro fazendo a pole, superando o companheiro de McLaren. Para se ter ideia do quanto a McLaren estava à frente das rivais, ou melhor do resto, Nigel Mansell, de Ferrari, se colocou em terceiro lugar no grid, mas com diferença de quase 2 segundos para Senna. Isso na categoria é uma eternidade. Senna fez boa largada e manteve a dianteira sem problemas, só que a corrida foi interrompida por conta de um terrível acidente sofrido por Gerhard Berger, que bateu sua Ferrari contra o muro da curva Tamburello. Olha ela aí de novo. Segundos depois, o carro vermelho foi consumido pelas chamas. Um incêndio de proporções bíblicas, com a temperatura dentro do carro chegando a 1000 graus. Por sorte e toda a eficiência do macacão anti-chamas, ele sobreviveu e escapou com apenas algumas queimaduras leves nas mãos. Quando foi dada a relargada, Prost tracionou melhor que Senna e assumiu a liderança. Uma liderança que não durou muito tempo. O brasileiro pegou o vácuo na saída da curva Tamburello e encostou de vez na McLaren 2, colocando de lado na curva Villeneuve para fazer a ultrapassagem pouco depois, na Tosa. Estava quebrado o acordo que o próprio Senna havia proposto dias atrás. Nascia ali, definitivamente, a maior rivalidade da categoria em todos os tempos. Prost sentiu-se traído por Senna. Polêmica 7. O autógrafo negado a Felipe Massa. Massa, vice-campeão do mundo em 2008, fato muito contestado pela armação de Nelsinho Piquet, e único brasileiro a vencer na Fórmula 1 em Interlagos depois de Senna, viveu uma grande desilusão com o tricampeão quando ainda era uma criança. Quando tinha cerca de 8 anos, Massa viu o ídolo de perto em um clube em Ilhabela, litoral de São Paulo. E lá foi o menino, de papel e caneta nas mãos, e mais 2 amigos ao lado, todos prontos para pedir um autógrafo ao astro. No entanto, Ayrton se negou a atender Felipe. Foi um golpe. No dia em que o Senna não quis me dar um autógrafo, eu fiquei triste, mas aquilo me serviu de lição. Me fez enxergar algumas situações. Às vezes acontece de eu não poder dar um autógrafo, por exemplo. Mas quando é uma criança, dificilmente eu nego. Polêmica 8. Vê se aprende Senna causa em Mônaco e leva a invertida de Niki Lauda. Outra passagem polêmica de Ayrton Senna aconteceu no fim de semana do histórico GP de Mônaco de 84, a primeira grande atuação do brasileiro na categoria. Na quinta-feira, quando tradicionalmente começam as atividades de pista no Principado, Ayrton vinha mais lento e atrapalhou uma volta rápida de Niki Lauda com o austríaco a bordo da McLaren. Em documentário publicado pelo Canal Brasil, Lauda recordou o episódio.
Ele estava andando devagar, olhando pelo retrovisor. Acabou destruindo minha volta. No box, disse a ele: "Por que você fez isso? Por que não cooperou? Você é novo aqui." Normalmente a gente se afasta para que os outros se classifiquem. É assim que funciona. Senna deu de ombros para Lauda e mostrou o dedo do meio. Veio o sábado e com ele o troco. Na hora da classificação para o grid, fiz o tempo mais rápido e fiquei na pista, andando devagar, olhando no retrovisor, esperando por Ayrton. Ele veio na curva como um louco e eu estava no meio da pista e parei o carro. Acelerei de novo e destruí a volta dele. Nos boxes ele ficou louco. E eu disse a ele: "Aqui", retribuindo também o gesto obsceno antes de completar: "Vê se aprende." Daí em diante, os dois mantiveram uma relação harmônica. O primeiro ano de Senna na Fórmula 1 marcou a consagração de Lauda como tricampeão. O austríaco encerrou sua carreira como piloto no ano seguinte. Polêmica 9. Treta com Eddie Irvine. A cena aconteceu no GP do Japão de 93. Eddie Irvine teve da Jordan a chance de estrear na F1 em um circuito que conhecia bem, Suzuka. O irlandês fez um bom trabalho e logo no seu debut terminou em sexto. Marcou um ponto e chamou a atenção do paddock. O novato também chamou a atenção de Ayrton Senna, mas por um lado negativo. O brasileiro que havia vencido aquela corrida, sua penúltima vitória na categoria, acusou o irlandês de não ter aberto passagem quando se encaminhava para colocar uma volta no retardatário. A briga chegou às vias de fato, com socos e gritaria. Senna e Irvine começaram a se estranhar ainda nos treinos livres, quando o brasileiro reclamou de ter sido atrapalhado em voltas rápidas. Na corrida, Eddie tirou volta de Senna em 2 oportunidades, custando tempo de volta ao brasileiro, então líder e futuro vencedor do GP. Ayrton se sentiu prejudicado injustamente e deu um soco em Eddie durante discussão acalorada. Recentemente, Irvine falou sobre o episódio à BBC. "Isso ofuscou minha estreia incrível, porque era a única coisa que as pessoas falavam." Polêmica 10. O banimento do controle de tração e da revolucionária suspensão ativa. "Puta merda, bem na minha vez cagaram no carro." A frase foi dita por Senna ao jornalista Flávio Gomes, que fez a cobertura do primeiro teste do piloto na Williams, em uma fria manhã de janeiro de 94, no circuito do Estoril, em Portugal. Depois de 2 anos de incontestável domínio com o carro de outro planeta, a Williams lidava com o banimento de sistemas importantes como o controle de tração e a revolucionária suspensão ativa. A performance do FW16 escancarou a frustração do brasileiro, que naquele momento tinha a certeza que não teria um carro tão bom quanto tiveram Nigel Mansell e Alain Prost nos anos anteriores. Senna chamava o carro de carroça. Senna, particularmente, o achou o carro imprevisível em seu comportamento e uma posição de direção desconfortável, com o volante menor e mais confinado do que estava acostumado na McLaren. A modificação da coluna de direção, que nunca foi comprovada como a causa do acidente em Imola, deveu-se ao piloto bater os dedos no chassi. Adrian Newey admite em sua biografia How to Make a Car que o carro não acomodou suficientemente a proibição da suspensão ativa, chave para o sucesso dos predecessores do carro de 94. No entanto, havia algo mais. Segundo Senna e Damon Hill, a Williams era ainda mais imprevisível em circuitos muito ondulados. Por isso, as poles de Senna até então em Interlagos e depois em Aida eram, na verdade, mais um feito do piloto do que do carro. Bônus. Para terminar este vídeo, não poderíamos deixar de apresentar o dia que Senna salvou Eric Comas. Os treinos para o GP da Bélgica de 92 ficaram marcados por uma cena que até hoje é bastante lembrada no automobilismo. Eric Comas, piloto francês da Ligier, bateu forte na curva Blanchemont e seu carro ficou atravessado no meio da pista de Spa-Francorchamps. Ayrton Senna passou pelo local com sua McLaren, parou o carro e foi correndo para ajudar o colega de profissão.
Ao perceber que Comas ainda estava desacordado e com o pé no acelerador, Ayrton desligou o motor da Ligier imediatamente. Após Senna prestar os primeiros socorros, os fiscais e a equipe médica também chegaram no local, mas o próprio Eric acredita que o brasileiro teve papel fundamental para nada mais grave ter acontecido. Ele desligou a ignição do carro, evitando assim uma explosão. Neste momento, Ayrton Senna salvou minha vida, disse Comas. O episódio que aconteceu naquele 28 de agosto, uma sexta-feira de treinos livres, inspirou até um vídeo especial da Allianz Seguros, que foi divulgado em 2015, na comemoração dos 55 anos de Ayrton Senna. Em recuperação no hospital, Comas não participou da prova belga, dia 30. Pela maneira em que o final de semana começou, os 2 pontos conquistados por Senna na Bélgica tiveram pouca importância perto do ato corajoso do piloto em ajudar um colega em apuros. E assim, terminamos de contar esta história do maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. E você, conhecia estas polêmicas do piloto brasileiro? Comente e até nosso próximo vídeo. Se você chegou até aqui, é porque superou seus medos. Mas o pesadelo ainda não acabou. Assista os vídeos do Universo Sombrio em nosso canal. Ah, e se gostar de propaganda e marketing, experimente conhecer o canal da Umbrella Propaganda e conheça as mais inusitadas histórias da publicidade mundial. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.